Está no ar mais um Conexões, um espaço para histórias que inspiram e transformam. No programa de hoje, estaremos recebendo um grande guerreiro, não só dos ringues, mas também fora dele. Uma pessoa com grande caráter, um ser humano incrível, uma humildade e um poder de superação e uma mentalidade incrível. E essa conexão ultrapassou barreiras. Conexões se tornou internacional. E eu que admiro demais esse cara, convidei ele para vir ao programa através das redes sociais. E ele aceitou, gente. Então, está aqui conosco e é com muito orgulho que recebemos o lutador de MMA, Thiago Marreta. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo Obrigada por convite. aceitar o convite. Prazer estar aqui no programa Conexões e fazendo conexões. Nada é por acaso. Quero aproveitar esse tempo aqui, falar um pouco da minha história para vocês, conhecer vocês também, fazer conexões, né? Aproveitar Com certeza. Isso aí. o nome do programa e fazermos conexões, né? Não só entre a gente, mas com todo o público que vai estar nos assistindo. Exato. Se sinta em casa, está no sofá, mas se sinta no sofá da sua casa, com a sua Obrigado. família aí, que acho que tem muito bate-papo muito legal hoje. Falar desse cara aí que tem um ser humano incrível, vocês vão perceber isso na sua história. Exatamente, né, Paulo? Com certeza. Esse, E é uma honra para nós, né, Rose? Receber um cara aqui. Conexões está ficando incrível, né? Eu ainda me belisco. Eu ainda não estou acreditando, assim. Muito feliz mesmo. Eu já falei muito, né, de quanto eu te admiro. Admiro a tua família, a tua esposa. E então está sendo, assim, realmente um momento assim de dizer, eu estou no caminho certo, eu consegui alcançar uma pessoa incrível que eu admiro, né, que a gente admira e está aqui conosco. E para começar agora, eu quero te perguntar assim, Thiago, como começou a tua história nas artes marciais, assim? Não necessariamente aqui, mas lá no início mesmo. Como começou, Thiago? Sim, então, no início, eu, como todo menino, como todo jovem, né, carioca, eu, na verdade, tinha um sonho de ser jogador de futebol. Então, jogava futebol na rua, lá a gente fala pelada, né? Jogava futebol com com os amigos na rua. E um belo dia eu vi dois rapazes meio que fazendo um movimento, assim, num campo que tinha lá, perto de casa. E eu fui ver o que era aquilo, né? E era capoeira. E eu me interessei, falei, pô, que legal, eu quero fazer capoeira. E na época, né, eu venho de uma família humilde e tal, e meus pais não tinham dinheiro para pagar academia, essas coisas. E o professor lá que dava aula para as crianças lá, cobrava um dinheirinho, dava aula para as crianças num campo de futebol pelado lá, velho. E ele falou, pô, o que esse menino está fazendo? Você quer treinar? Eu falei, queria, mas não tenho dinheiro para treinar. Ele falou, não, você pode treinar aí, pode treinar de graça com a gente aqui. Tá, me deixou treinar de graça e eu comecei a praticar capoeira. Daí foi o meu início nas artes marciais no mundo da luta. Eu comecei praticando capoeira. E daí depois as coisas foram fluindo, né? Através da capoeira, fiz durante muitos anos, fui professor de capoeira. E aí conheci o jiu-jitsu, não gostei muito, confesso que não gostei muito. Como eu venho da capoeira, sempre gostei da parte em pé, né? Na trocação que se fala. E aí depois fui pro Muay Thai, e aí no Muay Thai fiquei mais tempo, comecei a competir no Muay Thai, e aí logo depois eu comecei no MMA. Perfeito. Bacana. Resumidamente, né? Resumidamente, né? Que é uma história... E um ponto de curiosidade para as pessoas que estão nos assistindo, em que momento o Thiago virou Thiago Marreta? Então, o apelido em si foi na época do Muay Thai ainda. Uhum. Quando eu comecei as competições do Muay Thai, eu tinha muitos nocautes. E aí o meu professor de Muay Thai falou, poxa, a gente tem que arrumar um apelido para você, tem que arrumar um apelido para você. Aí eu falei, não sei, não sei o que lá. Ele, pô, você nocauteia todo mundo, cara, parece que tem uma marreta nas mãos. Chamar de Marreta, Thiago Marreta. Eu odiei.
E aí Aí o pegou. apelido pegou. E aí pegou. Exatamente. Odiou, se andar Não perfeito, gostou, não ia o pegar. apelido pega. Pega, é. E acrescentando essa pergunta, nós assistimos grandes lutas desse grande cara aqui. Grandes lutas. Qual foi uma luta que te mais marcou no UFC? Cara, eu tive muitas lutas assim que foram especiais, mas teve uma que com certeza marcou, não só eu, mas todo o público que assistiu, que foi a disputa de cinturão contra o John Jones. Foi uma luta que exigiu muito da minha superação, resiliência, porque logo no começo do primeiro round eu tive as lesões nos joelhos e ainda assim eu concluí a luta durante 5 rounds com a lesão no joelho e me superando a dor, né, aquele momento ali de dificuldade, e ainda assim eu consegui fazer uma grande luta. E para muitos até hoje o pessoal me para na rua e dizem que eu ganhei a luta, né? Concordo. Todo brasileiro acho que tem essa inspiração e tem esse mesmo intuito, que realmente a gente saiu vitorioso daquela luta, né, Rose? Exatamente. Impossível dizer que não. É uma coisa assim que eu sou uma pessoa que eu fiquei assim, não, isso não tá justo, isso não é justo. Mas eu acho que a mensagem assim que mais foi né, do brasileiro, dessa cultura brasileira, que o povo brasileiro, nós não desistimos, né, de qualquer coisa. Então acho que o que mais Exatamente. pegou o público foi ali, daquele momento, mesmo sem estar com o joelho firme, mesmo com as lesões, sentindo dor, foi até o final. Porque eu tinha aquilo, eu lutei a minha vida toda para aquele momento era o meu momento, então nada ia me parar, sabe? Então nós somos brasileiros, é um povo batalhador, um povo guerreiro, e eu tenho isso no meu sangue. Então naquele momento ali acho que eu representei todo o povo brasileiro, sabe? Muito bem Exatamente. representado. Eu ia dizer, eu acho que estava todo o Brasil ali contigo também, né? Te dando essa, Com certeza. né, essa força, mandando, né, essa força, porque realmente foi um momento assim que acho que todos se sentiram representados ali. E nessa fala do Marreta, Rose, eu me lembrei muito do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, para mim, pelo menos, é um grande ícone, é um grande mito. Pra mim E ele também. fala justamente disso, dessa ir além do limite, para a gente sentir o quanto de fato a gente é grande. E essa mentalidade realmente faz, né, desse grande campeão, uma grande pessoa. Exatamente. E assim, Thiago, quantas lutas no total? Não sei se ainda tem, porque a gente, assim, fica difícil, né, de saber quantas, porque pesquisa ali, ai, foi tantas, mas te lembra de quantas lutas foram no total? Eu vou ser bem sincero, eu não Não lembro. lembra, né? Eu, em determinado ponto, eu parei de Já. contar. É igual quando o pessoal fala da minha carreira militar, né, e pergunta para mim, quantos saltos você tem? Eu falo, cara, em determinado ponto eu parei de contar. Então a gente vai te lembrar aqui, Marreta, quantas lutas foram. Total de 32 lutas. Dessas 32, 22 vitórias. Delas, 15 por nocaute. De 22 vitórias, 15 por nocaute. Uma por finalização. 6 por decisões, né, dos juízes. E aí, apenas 10 derrotas. Então, realmente um histórico de uma pessoa vitoriosa, de um grande guerreiro, como a gente falou no início, que demonstra realmente esse grande cidadão e o grande campeão que a gente está tendo a honra hoje, né, Rose, estar aqui recebendo do nosso Obrigado. programa Conexões. Tu imaginava que seria realmente esses números de 32 lutas, 22 vitórias, 15 por nocaute? Eu sabia que era mais de 30, por aí, 30 e poucas, mas e os nocautes, né? Porque eu tenho na memória assim bastante nocautes. Como eu falei, eu gosto muito da parte de strike, né? E é tipo, né, a vitória, aquele momento ali do nocaute, finalizar a luta, o público comemorando, assim, tem muito isso na minha memória, assim, é tipo um gol no final da Copa do Mundo, sabe? O público tá ali com você, torcendo. E assim, eu sou muito grato aos fãs que eu tenho, porque sempre foram fãs fiéis e independente de vitória ou derrota, sempre eu tive bastante apoio, né? Acho que pela pessoa que eu sou, como eu falei, por representar o povo, por todas as dificuldades que eu já passei na minha vida, quem conhece um pouco da minha história sabe, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, que eu não precisava de um pedaço de metal na minha cintura para me sentir um campeão, sabe? Tudo que eu fiz, tudo que eu mudei a minha vida, de onde eu vim,
de onde eu saí e tudo que eu construí e pude ajudar minha família, as pessoas à minha volta. Falem o que quiser falar, assim, eu me considero um vitorioso, sabe? Com E isso que eu te certeza. perguntar, Marreta, eu trabalho com atletas, essa questão de mentalidade, foco, de preparo mental é tão importante. Como funciona a mente do Marreta em momentos específicos, por exemplo, quando tu entra na luta, naquele momento específico, na hora H, realmente, onde tu tá ali que tu sente que tu vai vencer a luta, tu sente que realmente que tá no domínio ou não. Como é que é a cabeça do Marreta naquele momento? Como é que tu te prepara para esses momentos? Então, eu não tenho, assim, uma coisa, como se diz, supersticiosa, né? Eu não tenho muito isso, assim. Eu só tiro uma coisa que eu gosto de fazer, é tirar um momento sozinho, né? Eu vou para algum canto sozinho, uma sala, alguma coisa, e converso comigo mesmo e converso com Deus, faço a minha conexão ali, coloco meus joelhos no chão e eu nunca pedi e eu nunca peço a vitória, porque eu acho que todos são merecedores da vitória. Eu sempre tenho o meu oponente, sempre boto na minha cabeça, eu não tenho ele como uma pessoa ruim, eu não conheço a pessoa que está ali. Então eu sempre pressuponho que é um trabalhador, uma pessoa de bem, assim como eu, que está ali para levar o pão de cada dia para dentro de casa. E todos nós, tanto eu quanto ele, se preparou, se dedicou, e Deus vai decidir quem naquela noite é o merecedor da vitória. Então, aquele momento ali que eu tiro para mim, para Deus, eu só peço a Deus a saúde, para voltar para minha família, voltar para minha casa com saúde. A gente sabe que é um esporte de contato físico, e coisas ruins podem acontecer. Exato. Apesar de ser duas pessoas treinadas, é tudo dentro das regras, mas a gente sabe que é uma coisa perigosa, né? A gente sofre pancadas na cabeça, no cérebro, em todo o Sim. corpo, né? Então, eu só peço para voltar para casa com saúde, voltar bem, poder voltar para minha família, abraçar minha esposa, minha filha, minha mãe. E é a única coisa que eu peço, proteção e voltar com saúde para casa. A vitória, quem for mais merecedor naquele momento, está nas mãos de Deus. Que bacana, que bacana. Isso aí prova mais uma vez, né, do que eu falei no início, o quanto, né, eu admiro esse cara não só o lado profissional, mas esse ser humano incrível que o Thiago é e que inspira a gente. A família dele é linda. Né, eu acompanho, eu sou aquelas que acompanham de pertinho. E também acompanho um outro trabalho lindo que você faz, que é esse projeto social que você tem aqui no Brasil. Apesar de ele morar nos Estados Unidos já há 5 anos, ele mantém um projeto social lindíssimo aqui no Rio, né? E na Cidade de Deus. Então, eu gostaria, Thiago, que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto, como tudo começou, qual a sua conexão com né, com esses jovens que estão recebendo, né, esse atendimento ali, né, esse apoio do projeto. Sim, a ideia foi querer retribuir tudo que o esporte fez por mim, né? Lá no comecinho, eu sempre tive a oportunidade de treinar em projetos sociais, né? Então, pessoas me ajudaram quando eu não tinha condições de pagar uma academia, de ter uma estrutura assim. Então, acho que esse primeiro contato é muito, muito importante. Então, eu queria devolver isso de alguma forma, retribuir de alguma forma. E nada melhor do que fazer de onde eu vim, né? Da comunidade de onde eu vim, que é a Cidade de Deus. Então, eu montei um projeto social lá, onde as crianças treinam judô, jiu-jitsu, muay thai e boxe gratuitamente. Quem está de frente lá hoje em dia é o meu irmão e meu primo. E sempre que eu venho no Brasil, eu dou uma passadinha lá, visito as crianças, faço questão de sentar com eles, conversar, puxar um treino. Porque a ideia é isso, né? Não é o intuito de que todos se tornem lutadores profissionais ou campeões de eventos, mas sim cidadãos de bem, né? Perfeito. E sigam um caminho de bem, né? Tenham a consciência, socializar, ter o respeito, a disciplina que o esporte
que traz para a gente, né? E foi assim comigo, então eu queria que as crianças tivessem esse primeiro contato. Então eles fazem lá artes marciais gratuitamente, tem que estar estudando, se não tiver, a gente procura de alguma maneira ajudar. Uhum. E a gente sempre faz também eventos, final de ano, Páscoa, sempre tenta dar algum suporte familiar, algumas coisas assim, cesta básicas. E a gente não tem ajuda governamental, nada disso. É tudo sou eu e ajuda de amigos, pessoas que realmente querem ajudar. Que bacana. Então é assim que o nosso projeto social lá funciona. Bom, Isso que eu te perguntar, Thiago, na tua opinião, tirando um pouco o lado profissional, qual o papel fundamental no esporte para o desenvolvimento de um jovem? Seja na questão de caráter, seja na questão de disciplina. Estou acabando respondendo aqui, mas na tua opinião, qual o principal papel realmente do esporte? Tu que veio praticamente desde o início, nessa trajetória, com os jovens, e se pós-carreira tu pretende ser treinador também em algum momento? Sim, com certeza. O esporte é muito importante para o jovem, para as crianças, né? Juntamente com o estudo, eles têm que estar estudando, mas o esporte eu acho essencial estar caminhando junto ali, porque o esporte traz muitas outras valências, né? Assim como a disciplina, o autocontrole é muito importante, principalmente quando as crianças estão naquele momento de se descobrindo ali, né? Eles têm que ter essa disciplina, o autocontrole, para não se tornar um adulto violento, né? Então o esporte ele te dá a condição de você se defender, mas ele te dá a condição de ter o autocontrole da sua agressividade. Então isso é muito importante. A disciplina, o respeito, a hierarquia, são todas essas coisas que o esporte ajuda no desenvolvimento do ser humano. Então eu acho isso de extrema importância para toda criança deveria praticar algum esporte. E com certeza a outra pergunta eu quero estar, né, não por escolha própria, né, mas a idade chega para todo mundo, mas o esporte está na minha vida, está no meu sangue, então não quero deixar de estar nesse ambiente, só que dessa vez não dentro dos ringues, do lado de fora, né, ensinando, compartilhando toda a minha experiência, toda a minha vivência nisso, né, e ajudando os próximos aí que desejam se tornar lutadores e quem sabe conseguir mudar a vida e viver do esporte, assim como eu tive essa oportunidade. perfeito, Thiago. Agora você mora nos Estados Unidos, né? Já com 5 anos que está lá, e com a sua esposa, né? Que também é lutadora, a Iana, que eu já sigo também. Gente, depois vai ficar o arroba dela também. Ela é fera. Uhum. E então conta pra gente um pouquinho assim de como é essa rotina de um casal de lutadores e de uma arte, né? Sim, sim. Eu sempre falo assim que o esporte me deu tudo na vida, tudo que eu tenho, até a minha família, né? Minha esposa, a gente se conheceu também, nós dois lutamos MMA, né? E éramos lutadores do UFC, então a gente se conheceu em Las Vegas, num evento, quando eu fui para disputar o cinturão, né? A gente já se falava há um tempo, eu usava o Google Tradutor, porque eu não falava inglês, e foi até o que me incentivou a estudar, aprender o inglês, para eu conseguir me comunicar com ela, né? Ela é russa e eu brasileiro, então Mas eu não falo russo, ela não fala português, a única comunicação era o inglês. E o esporte me deu a minha família, minha esposa linda, hoje em dia a gente tem uma filhinha também. E a vida de casal, assim, é tranquila, sabe? É até bom, assim, quando os dois compartilham da mesma ideia, da mesma filosofia. Fica mais fácil fazer uma dieta, se alimentar sim, saudável, né? E ter o suporte um do outro, né? Porque a gente se entende melhor. A gente sabe que tem todo o estresse, todo o desgaste, né? Físico e mental quando a gente está numa preparação, num camp que se fala, né? Para a luta. Então a gente sempre colocou assim no nosso planejamento da gente nunca lutar no mesmo dia, no mesmo evento. sim.
Então, quando ela marca uma luta, geralmente eu não tenho luta, porque aí eu dou suporte, eu ajudo ela. E vice-versa, quando eu tenho uma luta, ela não tem, porque aí ela me ajuda nessa parte. Então, é sempre um ajudando o outro. Então, né, a gente tem uma parceria muito boa e fazem as coisas fluir bem tranquilo. E isso faz toda a diferença, né? Acho que no propósito. A gente estava conversando nos bastidores ali, ele comentou isso, e o olho dele brilha quando ele fala da família. E isso mostra o caráter de uma pessoa. Eu sempre digo, não é as conquistas, Exato. não é o dinheiro, não é os troféus, é aquilo que a pessoa é antes de qualquer coisa. E tu tem uma ligação muito forte com o nosso país, por ser, obviamente, brasileiro, mesmo morando fora. O que o país representa para ti hoje em questão de cultura, em questão de crescimento e visão do teu futuro? O Brasil, você Isso. fala. Bom, o Brasil é um país maravilhoso, né? Eu amo meu país, eu amo o Brasil. As coisas foram acontecendo muito natural na minha vida, não era uma coisa que eu, vamos dizer assim, eu almejava, eu quero morar fora do Brasil. Não, as coisas foram acontecendo. Eu ia para os Estados Unidos treinar e voltava para o Brasil, até que eu conheci minha esposa, e aí sim a gente decidiu morar lá e montar a nossa família lá, e ter nossa família, e vivemos lá. Mas sempre às vezes me perguntam, você pensa em voltar a morar no Brasil? Eu nunca digo nunca, porque é a minha casa, é o meu país, é onde eu nasci e eu amo o Brasil. Então, quem sabe, né, no momento lá está sendo melhor para a gente ainda está treinando, está competindo, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca fecha as portas. Tenho muito carinho, tanto é que eu tenho minha academia, o meu projeto social aqui, né? E eu torço muito pelo Brasil, torço muito pelo nosso país, para que ele se desenvolva mais, para que ele dê mais valor aos nossos atletas, apoie mais vocês, empreendedores, donos de empresas grandes, patrocinem nossos atletas, apoiem nossos atletas. O Brasil tem uma quantidade enorme de talentos, né? Eu venho da Cidade de Deus, que é uma comunidade, e o que eu vi lá de meninos que poderiam, né, ser futuros jogadores de futebol aí, Neymar, Messi, como esses caras aí que estão no top, eu vi muitos lá assim. E na luta, entre outros esportes, né? A gente tem muito talento aqui, é um povo lutador que já nasce, né, com isso no sangue, né? Exato. Então precisa só de um pouco mais de apoio, um pouco mais de ajuda, um pouco mais de valorização. Então eu torço muito para que o Brasil volte seus olhos para o nosso povo, para os nossos atletas, né, para os nossos artistas, que é o que a gente mais precisa, um pouquinho mais de apoio, né? O talento a gente já tem. Isso aí. E por falar nisso, olhando para frente, para o futuro, a gente pode esperar uma nova luta do Marreta? Ou Então, não pode falar? então, como eu falei, eu tô com 41 anos já. O esporte MMA, como o Dana White fala, é um esporte para jovens, né? E a idade chega para todo mundo. Eu amo fazer o que eu faço. Eu queria ter mais 30 anos fazendo isso, mas o corpo não aguenta mais, né? O corpo dói tudo. Então, eu já venho me preparando para uma aposentadoria. Eu acho que está chegando o momento, mas eu ainda quero fazer uma ou duas lutas antes disso. Eu acho que esse ano sai, a gente está em negociações aí, acho que Ó, em breve vamos ter novidades aí, não posso perfeito. adiantar nada, mas a gente está numa negociação bem adiantada aí para uma próxima luta. Oba. Aguardem, aguardem, aguardem. Aguardem, viu? Olha aí, gente, eu estava sentindo que ia sair. Essa a gente quer ir lá, te É ver isso aí. pessoalmente. Acompanhe, porque pode ser a última ou a penúltima aí, então fiquem ligados. Então, Thiago, infelizmente, meu coração dói, mas está chegando o fim da nossa entrevista e eu só queria mais uma vez te agradecer por ter topado essa coisa. Gente, eu trouxe homem dos Estados Unidos, dá licença, ele veio. E estou muito feliz mesmo, foi a realização de um sonho, trazer aqui no programa, mostrar um pouquinho de quem é Thiago Marreta e também agradecer
colaborador que nos apoiou, nosso apoiador, que é a Pizzaria Dom Marco, que é um cara incrível também, que eu já convivo há 30 anos, que é o meu marido. E ele também é um fã seu. E aí é isso, gente. Eu fico emocionada, mas eu queria dizer que essa é a essência do nosso programa. A essência Trazer verdadeira. pessoas assim. Nosso programa tem justamente esse intuito, né, Rose, de ser verdadeiro, não só na sua forma de mostrar para o público, mas na forma de sentir, porque a conexão verdadeira é justamente isso, né, Rose? A gente poder sentir, a gente poder vibrar com pessoas com tamanho valores, que eu repito e fortaleço isso aqui, e ter uma rede de apoio com pessoas que torcem por isso estar crescendo. Então, Thiago, obrigado realmente, assim, de coração, por ter trazido tantas informações, não só da tua história, mas principalmente desse caráter, desse ser humano, desse paizão, desse pai de família, e que tem justamente um grande legado que vem deixando aí no Brasil afora e no mundo através dessas situações sociais. E a gente vai deixar aqui no final do programa justamente isso. Então, isso é conexão, você gerar realmente frutos, conexões valiosas que movem e movimentam grandes pessoas. Exato, gente. Então, é isso, conexões além das fronteiras. Chegamos aos Estados Unidos e conseguimos trazer essa pessoa incrível aqui. E gostaria de convidar para deixar aí um recadinho para os nossos telespectadores, Thiago. E para que ajudem também o teu projeto social, a gente vai colocar ali esse projeto lindo, que foi uma das coisas que me motivou muito te trazer. Então, deixa um recadinho aí para eles e vamos... Não, quem que se interessar aí, ajudar o nosso projeto social, tá bom? A gente vai deixar o contato aí, tá? Eu não... Sempre falo assim, se puder não ajudar com dinheiro, eu até prefiro, sabe? A gente tem alguns amigos que ajudam, apadrinha uma criança, algumas crianças, doa kimono, se quiser doar cesta básica, são todos lá da comunidade, são pessoas carentes. Como puder ajudar, se conhece alguém que é dentista, puder fazer um tratamento nas crianças, sabe? Eu prefiro assim, porque eu não tenho intuito de ganhar nada com isso, o intuito é ajudar mesmo. Então são pessoas que realmente que entram ali só no intuito de ajudar, sabe? Eu já travei muitas outras coisas que tentaram entrar ali para tentar se aproveitar, político, essas coisas, eu prefiro que não, sabe? Eu quero pessoas que realmente sintam isso no coração, essa vontade de ajudar a comunidade, ajudar as crianças. Então, o contato vai estar aqui, a gente vai deixar. Eu agradeço. Quero agradecer a vocês, quero agradecer a todos os envolvidos por me trazerem aqui. Fiquei bem à vontade, foi um papo muito bacana. Quero voltar, quem sabe trazer minha esposa aqui. Exato. Já né? está Já. convidado. Fazer outra entrevista bem bacana. Agradecer a cada um, assim, não quero citar em especial todos, patrocinador, cameraman, todo mundo, a menina que limpa aqui, quem ajeitou o estúdio, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, obrigado por me trazer aqui. Vocês são pessoas maravilhosas, desejo todo o sucesso do mundo e contem com um amigo aqui, Thiago Marreta. Ai, Tamo legal. juntos. Então, Conexões, né, Rose? Fica por aqui, infelizmente. infelizmente. Um programa único, diferenciado e que vai ficar com certeza registrado na memória de cada um. E a gente retorna toda quinta-feira às 22 horas. Então, gente, aonde tem conexões, tem verdade. Até o próximo episódio.